Olá, meus prezados do terceiro ano, que bom estar aqui de volta com vocês, agora dessa vez para falar sobre funções oxigenadas, ok? Estamos na página 385 e vamos para a página 391. Pessoal, estou adotando a metodologia agora de utilizar o livro. No entanto, se vocês quiserem utilizar slides e tudo mais, dá um toque aí, professor, o slide e tal, melhor, o livro, esse feedback de vocês é interessante, tá? Pessoal, então, ó, funções oxigenadas 2. Onde começaremos? Começaremos a falar sobre... Você tem que falar sobre ácido carboxílico. Eu gosto de começar sobre ácido carboxílico, que é o melhor. Não. Então, ó, capítulo curtinho para nós. Funções oxigenadas 2. Pessoal, então, começando por éteres. Lembra da aula de cadeias que eu falei com vocês sobre os éteres? Os éteres, eles são típicos, por quê? Porque eles possuem um heteroátomo específico. E qual seria esse heteroátomo específico? Seria o oxigênio, ok? Então, eu tenho o oxigênio dos dois lados aqui da cadeia, dividindo a cadeia ao meio, ok? Agora, eu posso ter dois tipos de éteres. Eu posso ter os éteres simétricos, no qual ambas as cadeias são idênticas. Por exemplo aqui eu tenho um metil do lado de cá e um metil do lado de cá. Ou posso ter éteres assimétricos, no qual as cadeias que estão ligadas ao oxigênio são diferentes. Ó. Aqui eu tenho um CH3 e aqui eu tenho um CH2, CH3. Seria um radical etil. Beleza? Então, éter simétrico e éter assimétrico. Agora, quanto à nomenclatura. A nomenclatura é muito simples, pessoal. Olha só. Você vai pegar o nome do prefixo da cadeia mais simples, radical no caso, e colocar a terminação oxi. Então, vamos lá. Prefixo mais terminação oxi. Exemplo, ó. Aqui eu tenho por exemplo, ó, qual que é o mais simples dos dois? É o metil, certo? Então, seria o prefixo met. Aí eu coloco o prefixo met e a terminação oxi. Ok. Terminação oxi. E agora eu coloco aqui do lado a terminação do nome do hidrocarboneto da cadeia mais complexa. Quem é mais complexo nesse caso aqui? Seria o CH2 e CH3. Qual que é o nome do hidrocarboneto? Etano. Então, ficaria metoxietano. Beleza? No entanto, ó, eu tenho a nomenclatura mais antiga. E como é que eu faço? Ó? Eu faço o seguinte, ó. Eu vou colocar a palavra éter antes de tudo. Exemplo, no caso do metoximetano aqui, ó. Metoximetano. Eu vou colocar a palavra éter antes de tudo e vou colocar o nome do radical com a terminação ico. Qual que é o radical que eu tenho aqui? O radical é metil, certo? Então vai ficar radical éter metílico. Só que como eu tenho 2, eu tenho que colocar o prefixo, ó, dimetílico, ok? Nomenclatura usual. Outro exemplo de nomenclatura usual aqui, ó, éter, nome do radical menor, metil, nome do radical maior, etil, terminação ico. Então fica éter metil etílico, ok? Beleza, pessoal? Então, prosseguindo aqui, ó, prosseguindo. Características gerais. Os pontos de fusões e ebulição dessas substâncias, no geral, são baixos. Por quê? Ó, se a gente for analisar essa estrutura, ela só vai ter o quê? Ela vai ter interação mais apolar, interações apolares, no caso de polo induzido e de polo induzido. Então, fica um abaixamento muito presente aí no ponto de ebulição. Ok? Além disso,
importante citar, fórmula geral dos éteres. Eles têm fórmula CnH2n, H2n mais 2O, ok? Então, aqui, essas fórmulas aqui, elas são comuns a alguns funções orgânicas, mas é útil, às vezes, para fazer uma questão de uma forma mais rápida, ok? Outro exemplo, outra função, que é a função aldeído. Então, a partir de agora, nós vamos começar a estudar o que eu gosto de classificar como derivados de ácido carboxílico. Então, ó, no ácido carboxílico, a gente tinha aqui ligado a C dupla O, um OH. No aldeído, o que eu vou ter no lugar? Eu vou ter um hidrogênio, certo? Então, toda vez que eu tiver essa estrutura aqui, que no caso eu tenho uma carbonila com carbonila, que é esse carinha aqui, ó, C dupla O, com hidrogênio ligado, eu vou ter um aldeído, ok? Fórmula geral do aldeído, CnH2nO. Mais uma vez, vou ter similares nos hidrocarbonetos também, para essa fórmula. Mas é útil para quando dê a fórmula geral do aldeído X. Aí você pode já partir logo para a fórmula aqui, se você conseguir lembrar. Se não conseguir, monta a estrutura, ok? Agora, como é que eu dou nome dos aldeídos? Ó, tem duas formas. A primeira forma aqui, galera, ó, é a partir da estrutura da IUPAC. Ó. Coloco o prefixo como hidrocarboneto, o infixo indicando se eu tenho ligações simples ou não tenho. Aí, se eu tiver ligação dupla, eu tenho que indicar qual que é a posição daquela dupla. E a terminação al de aldeído. Vou fazer um exemplo para você. Ó. Por exemplo, ó, olha só, essa molécula tem quantos carbonos na cadeia? 1, 2. Então, vai ser um ET. Somente ligação simples. Só um minuto, pessoal. Vou colocar aqui no silencioso. Somente ligação simples, certo? Então, somente ligação simples, AN. Terminação, qual que é a função? Função é AL. Outro exemplo aqui, ó, um carbono somente, MET, somente ligação simples, AN. Função AL, metanal, ok? Então, essa é a nomenclatura de UPAC para essas estruturas, beleza? Algumas vezes, pessoal, você vai ver radical ligado à cadeia do aldeído. Aí, como é que você faz nesse caso, pessoal? Aí você vai colocar o nome normal, como por exemplo, ó, met, et, prop, but. É o butanal, ok? Aí eu penso, ó, vou numerar essa cadeia para identificar qual é a posição que eu tenho o hidrocarboneto. Qual que é a posição que eu tenho o hidrocarboneto? Ó, vou começar a contar. Ó, prioridade, função, segunda prioridade, insaturação, terceira prioridade, radical. Então, começa a contar próximo à função. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Aqui na posição 3, eu tenho aqui um radical metil. Eu coloco 3-metil na frente da cadeia principal, que é o butanal. Beleza? Pessoal, algumas vezes, algumas questões podem vir para vocês o nome de uma nomenclatura chamada usual. Essa nomenclatura usual, ela deriva do nome do ácido de origem. Olha só, esse carinha aqui, que é o metanol, ele derivou do ácido metanóico, certo? Só que o ácido metanóico, ele recebe um nome usual, que é do ácido, que é chamado ácido fórmico. Então, ó, como é que vai ficar o nome usual? Aldeído, eu tiro a palavra ácido e troco o ico do ácido fórmico pela terminação. Quer dizer, recapitulando, continuo com a terminação ico, só tira a palavra ácido. Ó. Então, era ácido fórmico, agora ficou então aldeído fórmico, que é o de origem. Ou então posso ter outros sistemas, como por exemplo formaldeído ou formol. Formol, pessoal, é importante frisar, é o mesmo formol que é utilizado para alisar cabelo, naquelas escovas clandestinas. E também é o formol utilizado para conservação de peças anatômicas, cadáveres, etc. Ok? Etanol, ácido aldeído acético ou acetaldeído também é um que pode cair. Isso aqui é mais saber do que entender, infelizmente. Nossa
Nossa situação, nós temos isso também. No caso aqui dos compostos dos aldeídos, eu também tenho a situação de apolaridade. Por que apolaridade? Porque às vezes na cadeia lateral aqui, ó, nessa cadeia lateral, eu posso ter uma cadeia muito grande. E quanto maior for a cadeia lateral, que é essa cadeia que vai crescendo a partir do carbono da carbonila, mais apolar vai ser. Ou seja, quanto maior for a cadeia, mais apolar será o aldeído. E a parte polar dessa cadeia vai ser quem? Vai ser justamente essa cabecinha aqui, ó, C dupla H. Nesse caso aqui, vai dar um caráter polar. Então, moléculas de aldeído que são pequenininhas têm a tendência a ser polares. Já quando eu vou aumentando as cadeias, aumentando a massa molar, nesse caso aí eu vou aumentando também a apolaridade, beleza? Do aldeído. Agora, galera, cetonas. Então, ó, aqui eu tinha um OH. Vamos pensar sobre a ótica dos derivados de ácido carboxílico. Ó. Então, aqui eu tinha um OH, agora eu tirei o OH e coloquei aqui uma cadeia carbônica. Então, tem uma cadeia carbônica dos dois lados. Nesse caso aqui, galera, eu vou chamar de cetona. Como é que eu vou dar nome a essa cetona? Ó? Pela IUPAC, prefixo, intermediário, e a terminação mudou agora. Agora é ona. Informações relevantes sobre cetonas. Ó. Cetonas. Vamos explicar como é que eu utilizo o nome aqui. Ó. Quantos carbonos eu tenho aqui nessa cadeia? 1, 2, 3. Então vai ser o quê? Prop. Qual que é o tipo de ligação que você tem? Parte intermediária. Então é AN. E qual que é a função? É cetona, certo? Terminação ona. Outro exemplo, ó. Qual que é a cadeia que você tem? Met, et, prop, but. Então, ó, but. Qual que é o tipo de ligação? Simples. Então vai ser AN. Qual que é a função? Cetona. Então vai ser ona. O aluno pode perguntar, professor, mas esse OH, esse O dupla C aqui pode estar na ponta, não pode não? Não pode, por quê? Porque se tiver na ponta vai ser um aldeído. Beleza? Então, são as únicas possibilidades. Algumas vezes, quando eu tenho moléculas grandes, eu preciso identificar onde que essa carbonila está. Então, como é que eu faço? Ó? Perceba no caso aqui, ó, met, et, prop, but, pent, x. Então, eu tenho x, ligação simples, AN. Agora, eu tenho que identificar onde que eu posso ter esse O dupla aqui. Pode ser tanto aqui quanto aqui, quanto aqui. Tem posições simétricas, tá? Essa é simétrica dessa e essa daqui, a 2, é simétrica da 5. Você percebe que é a mesma posição, somente eu estou fazendo um loop com a molécula assim. Ok? Agora, vamos pensar o seguinte, como é que eu vou identificar a posição? Aí eu vou começar a numerar a cadeia a partir da ponta que der a menor número para carbonila aqui, certo? Então, tem duas opções, daqui ou daqui. Aí eu opto pelo lado que dá menor número. Ó. 1, 2, 3. Vai ficar x, AN, 3, função, cetona, ona. Ok? Uma nomenclatura antiga que eu possuo, nomenclatura usual, aí eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou simplesmente citar o nome dos radicais. O nome do radical menor, o nome do radical maior e a palavra cetona. Ó. Por exemplo, ó, aqui eu tenho o quê? Ó? Um radical metil e um radical etil. Aí então eu vou dar o nome usual. É o metil etil cetona. Certo? Nesse caso aqui, ó, ligado à carbonila, eu tenho aqui o radical met, et, etil e o radical propil, ó, met, et, prop. Propil e etil. Eu vou citar, ó, etil, o menor, propil, o maior e a palavra cetona. Beleza? Quanto à questão de radicais, galera, normal. Aqui eu vou fazer o quê? Vou dar nome à cadeia principal, X2-ona, ó, cadeia principal, met, et, prop, but, penta, x. Somente ligações simples, AN. Qual que é a posição da carbonila? 1, 2. Então, ó, prioridade de numeração, função, insaturação e, por fim, radicais.
Então, começa o próximo da primeira prioridade, que é a função. Ó. 1, 2, 2, ONA. Nomeei a cadeia principal. Agora eu vou me preocupar com os radicais. Ó. Eu tenho um radical etil aqui e tenho um radical metil aqui. Então, eu coloco, ó, na posição 4, eu tenho um etil, e na posição 3, eu tenho um radical etil. Por que essa ordem etil-metil? Porque é ordem alfabética, tá? Então, ó, E vem antes do M, beleza? Algumas vezes você pode trazer esse 2 para fora aqui, para frente do ONA. É incomum, mas você pode perceber algumas vezes, tá bom? Coisas importantes saber, ó. Acetonas não fazem ligação de hidrogênio entre si. E por essa razão, elas são mais polares do que os aldeídos. Além disso, pessoal, se você notar o seguinte, ó, agora vamos à análise lógica. Análises lógicas, ó. Acetonas, quanto maior for esses radicais ligados, mais apolar será a molécula. É uma questão de lógica, ó. Quanto mais hidrocarboneto tiver aqui, mais linear, menos ramificações, aí maior eu vou ter uma porção apolar e menos eu vou ser solúvel em água, por exemplo, que a água é um solvente polar, certo? Então, essa é a lógica. Mais importante do que você decorar é você pensar qual que é o tipo de interação que eu posso formar aqui, ó. Aí eu vou pensar que essa cadeia aqui, ó, ela vai me proporcionar uma interação de polo induzido. Por quê? Porque ela é bem simétricazinha. Agora eu vou pensar, eu tenho um dipolo induzido aqui, um dipolo induzido aqui. Agora, onde eu vou ter mais dipolo induzido? Numa cadeia pequena ou na cadeia grande? Ah, na cadeia grande. Como eu tenho cadeia grande, mais apolar vai ser. Agora, vamos pensar agora um pouquinho a respeito de ponto de fusão e ebulição. Agora, pensa comigo. Onde é que vai ser mais intensa essa interação de polo induzido e de polo induzido? Quando eu tenho apenas um ponto de interação, como é o caso aqui de metilcetona, em cada lado, ou quando eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3 pontos de interação. Você concorda comigo que 3 pontos de interação vai dar uma maior quantidade de interações prováveis? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento do ponto de ebulição à medida que eu vou aumentando também a massa dessa molécula, porque eu vou colocando mais átomos, vai ficando maior a cadeia, maior ponto de interações e maior ponto de fusão e ebulição, ok? Então, esta é a lógica. A acetona mais importante que a gente vai ter aqui é a acetona. Ó. A acetona é aquela utilizada para tirar esmalte de quem usa esmalte, tá? Pessoal, uma outra importante função de falar é que ela tem caráter básico, tá? Quanto aqui falar sobre essas outras informações, é mais título de curiosidade, mas cetonas têm caráter básico. E essa é a informação mais relevante. Beleza, pessoal? Vamos fazer agora alguns exercícios do capítulo anterior. Certo? Então, ó, agora eu vou corrigir para vocês os exercícios do capítulo de funções oxigenadas. Então, ó, agora vocês vão estudar esse capítulo, nós acabamos de estudar, dá uma olhadinha no capítulo, que é Oxigenadas 2, façam praticando, e agora eu vou corrigir nesse vídeo, nesse momento, os exercícios de Oxigenadas 1. Ó. Identifique a função e nomenclatura dos compostos a seguir. Ó. Beleza, ó. OH ligado a carbono saturado. Álcool, ok? Função álcool. Beleza. Aí eu vou pensar, ó. Eu tenho esse OH, está ligado em qual posição? Vou começar a numerar. 1, 2, 3. Prioridade de numeração. Número 1, função. Número 2 vai ser insaturação. Número 3, ramificação. Então, ó, começa a numerar dessa ponta ou dessa ponta. Ó, porque se eu numerar dessa ponta, vai dar 3 para a função. Se eu começar dessa ponta, também vai dar 3 para a função. Porém, vai dar 1 para a insaturação. Aí vai ficar o quê? Ó, met, et, prop, but, pent.
pente 1, na posição 1 eu tenho uma dupla, en no caso, e 3 eu tenho uma hidroxila ligada, 3-ol. Beleza? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o quê? Um OH ligado diretamente ao anel benzênico. Então, eu tenho um fenol, ok? Como eu tenho um fenol, nesse caso eu vou considerar o fenol a cadeia principal, o hidroxibenzeno, que vai ser a posição 1. E o outro que está ligado aqui, ó, esse radical etil, vai estar na posição 3, tomando ele como referência. Ó. Então, esse é o quê? Ó? 1, 2, 3, etil, 1, hidroxibenzeno, ok? Alguém pode até omitir essa posição 1 aqui, porque fica implícito, tá? Mas posso utilizar também, uma outra possibilidade, é aquelas referenciais. Orto, meta. Então, seria um meta-etil-hidroxibenzeno, ok? Nesse caso aqui, ó, OH ligado aqui a um carbono que possui dupla, beleza? Carbono que possui dupla. Então, carbono insaturado. Então, é o caso do enol, beleza? Aí, vou enumero a cadeia, vou descobrir que tem but. Na posição 1, eu tenho uma dupla. E na posição 2, eu tenho o ol. Vai ficar but 1 em 2 ol. Um enol, ok? Prosseguindo aqui, galera, ó, composto aqui, ó, cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, ó, então vou ter sempre começo de trás para frente, X, que eu tenho 6, somente ligação simples na cadeia principal, AN. Na posição 2, porque eu começo a numerar próximo à função, ou. Agora eu vou pensar agora nos radicais, ó. Eu tenho um radical isopropil aqui e um radical etil aqui. Aí eu coloco, ó, 4 etil na ordem alfabética, 3 isopropil, porque o E vem antes do P do propil. Beleza? Continuando, galera, aqui, ó, cadeia principal, tenho que incluir a dupla. Eu vou pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, X. Na posição 1, 2, 3, aqui eu tenho que numerar a partir mais próximo do grupo da função, certo? Que no caso é o OH. Então, vai ficar o 3 para o OH e o 4 para a dupla. Então, vai ficar X4 em de dupla, na posição 4, e 3 ol, porque tem o H na posição 3. Agora, eu vou pensar no radical. Radical que eu tenho ligado aqui, ó, radical metil, ó, 2, posição 2, eu tenho um radical metil. Beleza? Função álcool. Substituindo um dos hidrogênios do metilbenzeno por um grupo hidroxila, obtemos 4 diferentes compostos diferentes, como é representado a seguir, ó. Então, primeiramente, vamos pensar o seguinte, ó, você pode tirar hidrogênio e colocar OH. Tirar hidrogênio e colocar OH. Você pode tirar hidrogênio daqui, de dentro do anel mesmo, ou pode tirar hidrogênio desse metil. Então, ó, primeiramente, pensando nas possibilidades de tirar hidrogênio do anel. Ó. Tirando hidrogênio do anel da posição orto, eu vou ter um possível composto e colocando o H no lugar. Agora, tirando aqui da posição meta, colocando um H aqui, vou ter um composto, digamos, B. E tirando da posição para, coloco o H aqui, eu vou ter, no caso aqui, um outro composto. Beleza? Quando eu coloco OH no anel, esse OH aqui, ó, vai produzir necessariamente o quê? Um fenol. Aí eu fico entre a B e a E, fenol. Beleza? Agora, ó, eu posso ter uma quarta possibilidade, que é tirar o quê? O H do metil, que é vir aqui tirar um desses H aqui e colocar o H no lugar. Nesse caso aqui, eu vou ter um OH ligado a um carbono saturado. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho um álcool. Então, ó, eu vou ter o quê? Um fenilmetanol, porque eu tenho radical fenil ligado ao metanol. Beleza? Que é um álcool. Letra E é a resposta correta. Questão 3.
Os álcoois formam a classe de compostos orgânicos mais importantes industrialmente. A respeito desses compostos, responda os itens a seguir. Letra A. Um produto utilizado na higiene de bebês é apresentado no rótulo na forma de lenço de papel embebecidos numa loção. O rótulo encontra o aviso: não contém álcool, contém glicerina. Então, primeiro, está errado por quê? Porque glicerina é um tipo de álcool. Ó. Olha a molécula da glicerina aqui, ó. Ele é um triálcool. Certo? Então está errado. Contém álcool. Ou não contém etanol, no caso, né? Que é o álcool que geralmente se coloca, causa ressecamento de pele. Beleza? Letra B. Dados os nomes dos usuários dos álcools, a seguir forneça as fórmulas estruturais e os seus nomes oficiais da IUPAC, quando necessário. Ok. Beleza, ó, álcool N-propílico. Essa nomenclatura aqui é a nomenclatura que chamamos de nomenclatura usual. Então, ó, você tem o álcool, que a hidroxila está ligado ao radical N-propil. Então, ó, pensando agora no N-propil, ó. N-propil é esse radical, tá lá na tabela, certo? Vou lá e conecto o H. Agora, vamos dar nome, ó. Na posição 1, você tem um ol, ó. Então, vai ser prop, met, et, prop, an, ol. Ok? Segundo exemplo aqui, ó. Álcool T-butílico ou terc-butílico. Nomenclatura usual. Ele é o álcool que eu tenho a hidroxila ligado no radical terc-butil. Tabela lá de radicais, ó. Terc-butil ligado aqui na posição do carbono terciário aqui, por isso chama terc, tá? Que é do carbono terciário. Agora vamos dar nome, ó, met, et, prop, certo? Então, ó, na posição 2, eu colocaria até um 2 aqui, não colocaria não, porque não precisa. Na posição 2 aqui, ó, você tem o quê? O H ligado e tem o radical metil ligado. Aí você coloca o quê, ó? Nome da cadeia principal, prop, met, et, prop, somente ligação simples, an, e na posição 2 você tem o OH, no caso você coloca 2-ol. E o metil, você pode colocar o nome radical na frente. Alguém pode perguntar, professor, por que não colocou 2-metil? Porque é o seguinte, ó, a formação é redundante. Se esse metil tivesse ligado aqui na ponta, ele ia entrar na cadeia principal. Por isso que eu não coloco. Formação redundante eu posso retirar. Beleza, ó, segundo caso aqui, ó, cadeia principal, já deu o nome já IUPAC, maravilha. Então fica met, et, prop, but, pent, x. Montei a cadeia principal. Aí coloco o quê? Na posição 3, vou lá. 1, 2, 3, coloquei OH. Ó, coloquei OH aqui, beleza? Agora vamos colocar os radicais, ó. Na posição 3 eu tenho um etil, coloquei um radical etil na posição 3. Na posição 5 eu tenho duas vezes o radical metil. Coloquei duas vezes o radical metil aqui. Deu a estrutura. Beleza? Agora, a próxima aqui, ó. Dimetil-hexan-3-ol. Dimetil-hexan-3-ol. Começa de trás para frente. Mais uma vez, ó. Hexan-3-ol. Met, et, prop, but, pent, x. Somente ligação simples, an. Na posição 3 eu coloquei o H do álcool, certo? Agora eu vou pensar em radical. Radical eu tenho na posição 2 e 5, eu tenho um radical metil ligado, no caso, 2 metis, né? Então, ó, na posição 2 coloco um metil, na posição 5 coloco o outro. Beleza? Classifique os álcools do item B em primários, secundários, terciários. Ó. Propan-1-ol. Propan-1-ol, OH ligado a carbono primário, certo? Então vai ser um álcool primário. No caso B, no caso 2, eu tenho o quê? Um carbono terciário, vai ser um álcool terciário. No caso 3, eu tenho aqui um carbono terciário, vai ser um álcool terciário. Carbono ligado a 3 carbonos. No caso 4, eu tenho um carbono aqui secundário. E como eu tenho um carbono secundário, eu vou ter o quê? Um álcool secundário. Beleza? Pessoal, então é isso a aula de hoje. Façam os exercícios do capítulo de Oxigenadas 2. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Forte abraço, fique com Deus. Abração.